Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Nessa semana estamos fazendo uma reflexão sobre o somente as Escrituras. Você certamente já se deparou com líderes religiosos ou igrejas, instituições que usam as suas palavras como se fossem palavras últimas da revelação de Deus, ou palavras tão autoritativas quanto as palavras dos apóstolos e dos profetas, e mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa que acontece hoje, porque os líderes religiosos e as instituições usam a boa-fé e a credulidade daquele que lhes ouvem para lhes manipular com objetivos e intenções egoístas, econômicas, anticristãs e que depõem contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma novidade hoje, isso é alguma coisa que já acontecia no passado e só está acontecendo novamente. Acontecia com a Igreja Apostólica Romana, quando o colégio episcopal, os líderes da igreja, com o passar dos séculos, foram apresentando aos fiéis da igreja as suas palavras no mesmo nível de autoridade das palavras do nosso Senhor Jesus, dos apóstolos e dos profetas. De maneira que, com o passar dos séculos, a palavra deles, a tradição da igreja católica romana, foi tendo maior atenção e maior orientação aos fiéis para que se sujeitassem a elas, do que mesmo as escrituras sagradas, a palavra dos apóstolos, dos profetas e mesmo do Senhor. E isso, para a Igreja Católica, era um instrumento útil de manipulação, de controle, usando o argumento de que as pessoas eram simples, humildes e ignorantes e não entenderiam as escrituras sagradas. Para manter o distanciamento, a igreja ainda realizava as suas reuniões, que foram nominadas de missa, em latim. E aí os membros, os fiéis, ficaram mais longe ainda das escrituras. E de fato havia um grande número de analfabetos na época, né? O processo de alfabetização não é como é hoje no século XXI. Então a igreja usava isso como controle e manipulação. E lá no século XVI, depois de anos com irmãos e irmãs dedicando-se ao estudo das escrituras e se posicionando em protesto a uma situação como essa, surgiram os reformadores, os protestantes da reforma do século XVI. Dia 31 agora de outubro, nós comemoramos 504 anos dessa reforma. E uma das frases usada pelos reformadores foi o somente as escrituras, com o objetivo de alertar a todos os fiéis, a todos os interessados, a todos aqueles que temiam a Deus ou que tinham interesse em saber algo sobre Deus, que havia uma fonte e somente essa fonte é autoritativa e deve ser observada para obter as informações adequadas sobre a revelação de Deus, como se relacionar com Ele, qual o processo de se comunicar com Deus e como viver o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, isso acontece novamente no século XXI. No século XXI, as pessoas já são alfabetizadas, há um grande número de analfabetos funcionais no Brasil, pelo menos, né? Mas no mundo inteiro acontece um grande movimento que é progressista, liberal, onde muitos líderes religiosos são dois movimentos, tanto no movimento liberal, tem pessoas que estão desprezando as escrituras ou propondo novas leituras, reinterpretações da Bíblia, como tanto dentro desse movimento, como nos movimentos chamados neopentecostais, que são aqueles movimentos de igrejas mais focadas em ações que exaltam as suas lideranças e, de novo, essas lideranças reivindicam sobre si a autoridade similar à das Escrituras, ou revelações especiais, ou poderes especiais, ou autoridades especiais, unção especial, e eles se autodenominam apóstolos e bispos consagrados e coisas do tipo.
Esses dois grupos, eles fazem um movimento contra as escrituras. E aí a pergunta que se faz é: quem está certo? Bom, nós ficamos com a mesma reflexão que os reformadores tiveram e a conclusão que eles chegaram. A partir das próprias escrituras sagradas, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo diz que nós não somos mais peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como cabeça da igreja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os fundamentos da fé cristã, elas são alicerçadas naquilo que nós ouvimos dos apóstolos que andaram com Jesus, de Jesus e mesmo dos profetas que anunciaram Jesus. Então, a nossa fonte primária, a nossa fonte inicial, são as Escrituras. É o que os profetas escreveram, o que os apóstolos escreveram e o que escreveram a respeito do que Jesus falou, viveu e ensinou. Essa é a nossa fonte e nós chamamos isso de Escrituras Sagradas. Por isso nós ficamos com a frase dos reformadores: somente as Escrituras. Temos representantes, líderes importantes e que são piedosos, pessoas que temem a Deus e que anunciam as Escrituras hoje no nosso mundo e também no nosso país, né? Mas é importante nós termos as Escrituras Sagradas como filtro para ouvi-los e avaliar o que eles falam e fazermos como os irmãos bereanos, que tudo que ouviam do apóstolo Paulo iam conferir nas Escrituras se era mesmo daquele jeito. Vamos fazer assim, vamos ficar somente com as Escrituras e vamos anunciar essas Escrituras que trazem libertação e purificam nossa mente e coração aos que estão ao nosso redor. Um dia de paz, Deus abençoe a todos.